Olá, quinto ano. Vamos continuar nosso estudo sobre os artigos? Então, vamos lá. Nós já falamos sobre artigos masculino, sobre o gênero feminino e masculino, que o substantivo e o artigo eles precisam entrar em concordância, até porque quando eu estou me referindo a um substantivo feminino, eu utilizo um artigo feminino, e quando eu estou me referindo a um substantivo masculino, eu utilizo um artigo masculino, certo? Então, e a mesma coisa vale para singular e plural. Se eu falo sobre um ônibus, eu não falo, e quando eu estou falando sobre mais de um ônibus, eu falo uns ônibus, certo? O lápis, os lápis. A casa, as casas. Eu não posso falar a casas ou as casas. É errado. Ai, as casas, as meninas. Não, tá errado. As meninas. Os lápis. Certo? Então, nós temos que sempre concordar, tanto como singular e plural, feminino e masculino. E nós temos os artigos, eles são divididos em duas partes. São os artigos definidos e os indefinidos. Então, olha só. Os definidos, eles são o, os, a, as. Então, quando eu falo a menina, eu estou falando de uma menina específica. Estou falando daquela menina, sabe? A menina. Agora, quando eu falo uma menina, eu estou falando de qualquer menina. Pode ser qualquer menina. Então, os definidos, eles individualizam. Eles definem o substantivo. Por exemplo, clique é o barulho de encaixar. Não se trata de um barulho qualquer, mas do barulho específico que, segundo o comprador, o objeto faz. Exemplos: o barulho, os desenhos, a fumaça, as chaminés. Então, quando eu falo assim, ó, a escola está aberta. Eu estou falando de uma escola específica. Agora quando eu falo assim, uma escola estará aberta. Qualquer escola pode ser, certo? Então, os indefinidos, eles generalizam, deixam indefinido o substantivo. É isso, um alfinete de segurança. O que o comprador deseja levar pode ser qualquer alfinete que o vendedor tenha na loja. Por isso, ele se refere ao objeto de forma genérica. Certo? Então, assim, pode ser, eu quero um alfinete. Eu quero, não sei, pensa em algo que a gente for comprar. Eu quero um caderno. Agora, quando eu falo assim, eu quero o caderno azul, eu estou falando de um caderno específico. Eu quero um caderno. Qualquer caderno serve. Então, agora é com você. Complete cada frase a seguir com o artigo adequado. Faça a concordância necessária com os substantivos e observe se o sentido do texto é melhor empregar um artigo definido ou um artigo indefinido, certo? Então, vamos lá. Aí eu posso usar aqui o ou um morcego é o ou um animal que tem o quê? Umas ou as asas formadas pela própria pele. Ele tem os ou uns dedos longos que sustentam as ou umas asas. Então, aí o que ficaria melhor para preencher, hein? Bom, quando eu falo de morcego, eu estou falando de um animal específico, certo? Então, o morcego, eu estou falando do morcego. Agora, quando eu falo de animal, eu estou falando de um grupo. Então, ele é um animal. Então, o morcego é um animal, tipo um entre tantos. Animal mamífero, que tem as asas ou umas asas.
as asas, porque eu estou me referindo às asas do morcego, certo? Opa. As asas, eu escrevi asas, gente, formadas pela própria pele. Ele tem os dedos, porque eu estou falando de um morcego específico, né? Eu tô falando do morcego. Ele tem os dedos longos que sustentam as asas, certo? O restante vocês vão completar. Combinado? Ok? Então vamos lá. Vocês vão completar, tá bom? A, B, C e D. E agora nós vamos falar sobre adjetivo e locução adjetiva. Então, olha só. Na tentativa de se fazer entender, o comprador da crônica usa palavras que expressam as características da coisa que ele deseja comprar. Releio os seguintes trechos da fala do comprador. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. É pontuda, certo? De metal. Complete o esquema a seguir, utilizando as expressões destacadas nas falas acima, de acordo com o que cada expressão representa. Então, aqui no caso, o artigo é uma, certo? Olha aqui, ó, é uma, vou fazer de azul, tá, gente? Eu gosto de escrever de azul. É um artigo, tá vendo, ó? Agora, o substantivo é coisa. Olha só, que estranho, né? Porque ele não sabe o nome do substantivo, então ele usa coisa. É uma coisa o quê? Quais são as características? Conhecidíssima. Gente, eu pausei pro vídeo não ficar grande, tá? Conhecidíssima foi. Pontuda. Pontuda. Ai, meu Deus, isso é um D. O que mais que essa coisa é? De metal. Opa, volta lá. Ai, adoro quando isso acontece. De metal. Então, olha só. É uma coisa conhecidíssima, pontuda e de metal. Então, eu dei o quê? Eu dei características para o quê? Para uma coisa. A coisa, ela está no lugar do substantivo. Por quê? Porque eu não sei o nome desse substantivo. Ele não sabe o nome daquilo que ele quer. Mas aí, o que ele faz? Ele coloca como coisa, certo? Então, ele quer uma coisa que é super conhecido, é pontudo e de metal. Então, ele dá as características daquilo, mas ele não fala o nome. Então, as palavras que acompanham o substantivo coisa indicaram suas características e o gênero a que ele pertence, isto é, essas palavras o determinaram, certo? Leia o trecho a seguir. Esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança e... Observe a expressão que o vendedor empregou quando entendeu o que o comprador queria. Então, olha só. Um gigantesco alfinete de segurança. E agora, nós vamos completar o esquema copiando as palavras da expressão destacada. Então, olha só. Vamos primeiro identificar qual que é o artigo. O artigo é um. E qual é o substantivo? Alfinete, certo? O substantivo, ou seja, o que eu poderia substituir pela coisa lá em cima é a palavra alfinete, que é o que ele queria desde o princípio e não sabia se expressar. E a característica? Gigantesco. Alfinete,
o quê? De segurança. Então, as palavras que acompanharam o substantivo alfinete acrescentaram informação a ele e tornaram esse objeto mais específico e mais determinado. Então, quando eu falo assim, uma casa, eu tô falando sobre qualquer casa, certo? Mas quando eu falo uma casa, de muros de pedra, paredes azuis, então eu tô dando o quê? Características a essa casa, certo? Então, as palavras que acompanharam o substantivo alfinete acrescentaram informação a ele e tornaram esse objeto mais específico, mais determinado. Vamos ler agora. Alfinete de segurança, haste de metal. Observe que para expressar as características do alfinete e da haste, que são substantivos, houve a necessidade de usar duas palavras, de segurança, de metal. A expressão formada por mais de uma palavra, que faz o papel de um adjetivo, é uma locução adjetiva. Então, olha só, gigantesco e simples são adjetivos, mas são adjetivos simples. Quando eu tenho mais de uma palavra, por exemplo, de metal, de cenoura, por exemplo, bolo de cenoura, o substantivo é bolo, mas o adjetivo, ou seja, a característica desse bolo, né? O sabor, no caso, o de cenoura, é uma locução adjetiva, certo? Então, adjetivo e locução adjetiva é palavra ou expressão que indica a característica, a qualidade, o estado ou a aparência de seres nomeados pelos substantivos. Então, a locução adjetiva é uma expressão sempre formada por mais de uma palavra. Algumas locuções adjetivas podem ser substituídas por adjetivos simples, certo? Então, por exemplo, aqui em haste de metal eu poderia substituir por haste metálica. Mesma coisa, de metal é metálica, certo? Poderia substituir. E aí passaria de uma locução adjetiva para um adjetivo, certo? Então, olha só. Vocês vão fazer agora este desafio. Vocês vão ligar cada adjetivo destacado a locução adjetiva que pode substituí-lo. Então, por exemplo, livros juvenis são livros para jovens. Carne suína. Então, olha só, do lado de cá eu tenho adjetivos e do lado de cá locuções adjetivas. Percebam que as locuções são mais de uma palavra e os adjetivos são somente uma palavra. Professora, e a gente vai fazer só essa atividade? Bom, turma, eu amo vocês, porém vocês precisam copiar algumas coisas, ok? Então, vamos voltar lá no substantivo definido e indefinido. Bom, adjetivo. Vocês vão ter que... essa parte do artigo que vocês copiaram ontem, né? Se não copiaram, copiem agora. E vão copiar até aqui. Porque estão definindo artigo definido e indefinido. Professora, por que a gente tem que copiar se já está no livro? Gente, eu tô fazendo isso para ajudar vocês, porque eu acredito que vocês já estão bem destreinados de copiar. E também, quando a gente copia algumas coisas no caderno, a gente vai treinando, a gente vai relendo aquilo, tá bom? E aqui também, olha. Porque essa parte de locução adjetiva é algo que confunde depois, viu? A gente esquece que isso existe. Combinado? E depois, vocês sempre fazem isso, vocês sabem. Hora de organizar o que estudamos também, vamos copiar, tá bom? Então, ó, vamos retomar lá em cima, só pra gente não se perder. Bom, a gente já sabe o uso dos artigos, certo? Que a gente utiliza ele antes de um substantivo. Eu tenho que concordar esse substantivo em gênero e número, ou seja, se é feminino, masculino, singular e plural.
e se é definido ou indefinido. Eu preciso entender o contexto da minha frase, da minha fala, do meu texto, para eu saber qual tipo de artigo eu vou utilizar. Depois a gente vai treinar isso, tá bom? E também a locução adjetiva e o adjetivo. O adjetivo é uma palavra só e a locução adjetiva são mais de uma palavra, ok? Então, aqui no desafio isso fica bem evidente. Carinho fraterno é o carinho de porco, de irmão, de ferro, de mãe. Vocês vão ter que pesquisar o significado da palavra fraternal, tá bom? Podem jogar no Google aí, porque não é de mãe, só pra você saber, tá bom? E aí vocês vão ligar, isso vai ficar bem mais evidente. E depois a gente vai fazer mais exercícios para poder treinar isso. Combinado? Mas ó, é bem tranquilo. Então a gente já aprendeu a concordar em gênero e número, tá bom? E depois a gente vai aprender a concordar em nome, que é bem bacana, tá? Tudo isso serve para quê, professora? Tudo isso serve para a gente escrever bons textos, falar corretamente, conseguir se expressar de uma forma correta. Porque não adianta eu falar assim, as meninas fez um bolo de cenoura. Nossa, que coisa mais estranha, né? As meninas fez. Não dá um ar legal agora. As meninas fizeram um bolo de cenoura. Tá vendo como fica mais bonita a fala? Então, serve para isso, tá bom? Então, vamos então copiar essas partes no caderno. Professora, posso copiar de caneta? Olha, gente, claro que pode, desde que essa caneta seja azul escura ou preta. E essas partes que estão coloridas, aí pode pôr rosa, amarelo, verde, eu não sei quais cores de canetas vocês têm, tá bom? Então, a atividade de hoje está entre as páginas 58, 59, 60 e 61, tá bom?